Oi, leitores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papeliche aqui no YouTube. O meu nome é Raíssa e hoje eu vou falar um pouquinho das minhas leituras de maio. Antes da gente começar esse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito. E se você já for inscrito, eu quero te agradecer demais, porque a gente bateu a meta de 100 inscritos. Eu tô muito feliz, eu nunca achei que a gente ia chegar nesse número tão rápido. Eu fico muito feliz com os comentários de vocês, então muito obrigada a todo mundo que tá interagindo com os vídeos. Eu tô adorando criar conteúdo pra cá e eu espero que vocês realmente estejam gostando de assistir também. Se vocês tiverem qualquer sugestão, elogio ou crítica construtiva, vocês podem deixar aqui nos comentários, ou se vocês preferirem, vocês podem me chamar lá no Instagram. Me segue lá também para acompanhar as minhas leituras em andamento e para receber outros tipos de conteúdo literário também. Se você quiser me dar uma forcinha a mais, você pode fazer as suas compras da Amazon através do meu link de associada, que está aqui na descrição desse vídeo. Através dele, eu ganho uma pequenina comissão pela sua compra e você não paga nada mais por isso. É uma forma de você patrocinar o meu trabalho aqui na internet. O mês de maio foi um mês mais lento de leituras. Em abril, vocês viram que eu li 9 livros. Foi o meu melhor mês de 2022 nas leituras. Mas em maio eu li apenas 5 livros, foi bem menos do que a minha média normal aí por mês de leituras, mas foi um mês conturbado, vocês viram aí no vídeo anterior que eu mudei de casa, então eu não tive tanto tempo para ler assim, mas eu li 5 livros e eu achei que o mês foi bem positivo nas leituras, não foi o melhor mês, mas teve um livro favoritado aí que vocês vão descobrir qual é. O primeiro livro que eu li no mês de maio foi O Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern. Eu já conheci a escrita da autora porque em 2020 eu li O Circo da Noite, mas não era da mesma editora, tá? Se eu não me engano, na época era da editora Intrínseca. E eles deixaram o e-book bem baratinho, eu acabei comprando e lendo. E eu adorei a experiência. A Erin tem uma escrita muito única. Pode ser confusa essa escrita, um pouco difícil no começo, em ambos os livros, tá? Mas depois de um tempo você se acostuma e a imersão que a escrita dela causa é indescritível, gente, sério. É uma escrita muito singular, muito única. E como eu já tinha lido O Circo da Noite antes, eu já fui preparada para esse aqui. Muita gente já falava sobre isso na internet, né? Que o começo pode ser um pouco denso, um pouco confuso, mas eu fui preparada e eu sabia que isso não ia me abalar tanto porque eu já conhecia o trabalho da autora. Os livros dela não chegam a ser fantasia, eles são um realismo mágico, né? Que é a nossa realidade com elementos mágicos, elementos fantásticos, não chega a ser uma fantasia propriamente dita. E eu particularmente adoro esse tipo de gênero. Confesso que alguns autores não me agradaram tanto nesse gênero, mas essa autora sabe me agradar. Sabe quando você lê os primeiros capítulos e você sente cheirinho de favorito? Foi o que aconteceu comigo com esse livro aqui. Esse livro aqui vai ter o Zachary, que é o nosso protagonista. É difícil dizer, na verdade, sobre o que é esse livro, explicar uma sinopse, então eu vou contar o comecinho desse livro para vocês. O Zachary, quando tinha 11 anos, estava voltando da escola e ele viu um muro branco perto da casa dele que era constantemente pichado e os vizinhos pintavam de branco de novo e ficava nesse ciclo aí para sempre, né? E aí ele estava voltando da escola num dia, esse muro estava todo branco, exceto por uma porta que estava pintada nele. E era uma porta tão bonita, tão bem desenhada, que ele ficou muito curioso, ele ficou impressionado. E ele foi chegando perto e foi ficando cada vez mais impressionado com os detalhes. Eu fui vendo que aquela porta era muito realista para ser só uma pintura. E ele viu que a maçaneta daquela porta, na verdade, era tridimensional, era uma porta de verdade, apesar de parecer uma pintura. E ele sentiu muita vontade de abrir essa porta, de saber o que tem do outro lado, mas ele não fez isso. Ele se segurou, não abriu a porta e foi para casa. No dia seguinte, a porta não estava mais lá, o muro estava inteiramente branco. A gente vai acompanhar o Zachary depois, quando ele já tem 25 anos e está terminando o mestrado dele na faculdade. Por conta desse TCC, né, ele tá muito cansado de ler livros sobre a área dele e ele decide ir na biblioteca para pegar um livro de ficção, para se distrair um pouco. É uma seção da biblioteca que não é muito visitada, né? Na universidade, o pessoal prefere visitar suas áreas aí de conhecimento e atuação. E ele acaba encontrando um livro nessa seção de ficção bem antigo, bem misterioso. Ele leva para o apartamento dele, para o alojamento dele para ler. E é um livro com vários capítulos curtos de vários personagens diferentes. E quando ele chega num determinado capítulo, ele lê a própria história. Ele lê naquele livro um capítulo sobre aquele dia quando ele tinha 11 anos e viu uma porta pintada no muro branco.
E ele descobre que aquela porta, na verdade, levava para o mar sem estrelas. E aí ele fica biruta, assim, né? Porque, cara, imagina você pegar um livro e você ler um pedaço da sua vida no livro. E aí ele fica fascinado, fissurado pelo mar sem estrelas, ele quer saber o que que é, o que que significa, como que ele pode ir para lá, encontrar outra porta. Então, esse é o start do livro. Gente, se você não for curioso com essa sinopse, pelo amor de Deus. Porque logo no começo eu já fui fisgada, eu queria saber mais sobre o Mar Sem Estrelas, eu queria que o Zachary conseguisse ir pra lá, fiquei torcendo por ele. E, gente, todos os personagens desse livro aqui são incríveis, todos são muito bem construídos. Eu li esse livro com uma amiga minha e eu recomendo que vocês façam o mesmo, porque foi muito enriquecedor a gente conversar sobre as nossas opiniões, né, sobre as nossas teorias do que iria acontecer, de qual seria o desfecho. Então, se vocês puderem ler com alguém, eu recomendo bastante, porque é outra experiência, assim. E esse é o tipo de livro que eu acho que toda vez que você relê, você vai encontrar um significado diferente, porque ele é tão grande, ele é tão complexo em si mesmo, que é uma experiência única, assim. Eu entendo que esse livro não vai agradar todo mundo, porque ele é, assim, um livro confuso, é aquele livro que só lendo pra saber, sabe? Pra entender, você tem que ler pra sentir, porque é muito difícil colocar em palavras, fazer, colocar em palavras um resumo dele. É muito difícil mesmo, gente, mas é um livro que eu recomendo demais a experiência. Foi um livro como nenhum outro que eu já li. Me deu muita vontade de reler O Circo da Noite. Eu tô esperando muito que a Morro Branco lance ainda esse ano a edição deles de O Circo da Noite, porque a autora me impressionou demais com esse aqui. Eu não ia dar 5 estrelas pra esse livro, mas eu fiquei vários dias pensando sobre ele, sabe? E aí eu pensei, cara, um livro 4 estrelas não faz isso. Um livro 4 estrelas e meio não faz isso. Só um livro 5 estrelas consegue deixar esse sentimento depois da leitura. Então eu acabei dando 5 estrelas e favoritei, porque foi uma experiência espetacular. Recomendo demais. Sei que não é pra todo mundo, mas fica aqui a minha indicação, porque é um livro muito bom, gente, de verdade. Tenham paciência, leiam com a mente aberta, tentem absorver tudo que esse livro tenta dizer pra vocês, porque é incrível. Eu acho que eu grifei quase todas as páginas desse livro, porque é muito, muito, muito bom mesmo. Depois de O Mar Sem Estrelas, eu li A Nuvem, do Neil Shusterman, que é a continuação de O Ceifador. No Ceifador, a gente tem uma distopia, onde as pessoas não morrem de velhice, não morrem de doença, mas precisa haver um controle populacional e quem são os responsáveis por isso são os ceifadores. Então, no primeiro livro, a gente começa a entender o que são os ceifadores, né, como é que eles trabalham, como que eles escolhem que eles vão matar. E aqui a gente tem uma continuação da história dos nossos protagonistas alguns meses depois do final do livro anterior. Eu gostei bastante do desenvolvimento dos personagens. Logo no começo, a gente vê que eles já se desenvolveram bastante nesses meses de hiato entre um volume e outro. A gente vê que eles estão mais maduros, que eles se desenvolveram bem para a idade deles, assim. Porque se você for parar para pensar na profissão, no universo deles, tem muitas questões que os ceifadores acabam se envolvendo, assim, não é somente um controle populacional, vai muito além disso. Quem lê o primeiro volume entende do que eu tô falando. Então aqui a gente vê esse amadurecimento dos protagonistas em relação a isso, ao ofício deles, né? E a gente vê um aprofundamento do universo criado pelo autor. A nuvem é uma inteligência artificial que acaba governando tudo. Não tem governo elegido por pessoas. Quem controla tudo e garante a segurança das pessoas, a renda e tudo mais, é essa inteligência artificial. No primeiro livro, a gente tem capítulos de narrativa intercalados com diários de ceifadores, mas no A Nuvem a gente tem capítulos de narrativa intercalados com diários da própria nuvem. Eu adorei isso porque acaba aprofundando esse universo que o autor já criou e a gente acaba conhecendo mais dessa inteligência artificial que tem consciência. Então eu gostei muito de conhecer mais sobre a nuvem. Acho que o papel dela vai crescer muito ainda até o final da trilogia. Então, esses para mim foram os pontos positivos, o desenvolvimento de personagem e esse aprofundamento do universo. O que eu não gostei tanto foi que o ritmo é bem mais lento que o primeiro livro, e como o primeiro livro é o suprassumo das distopias, digamos assim, que eu dei 5 estrelas e favoritei, eu fui com bastante expectativa para esse segundo volume, e na verdade, para mim, ele não chega aos pés do primeiro. O segundo volume, ele tem um ritmo, como eu falei, bem mais constante, tem algumas reviravoltas que deixam a gente em certo êxtase para continuar a leitura, só que
teve uma decisão do autor aí no enredo que eu não gostei. Eu acho que ele poderia ter feito diferente. É o famoso. Precisava? Não precisava, entendeu? Eu acho que ele poderia ter pensado em outra alternativa pra continuar esse enredo ou ter parado antes, sabe? Não sei. Vamos ver como que vai finalizar essa trilogia. Eu vou ler o terceiro livro agora em junho. Mas teve uma decisão que eu não gostei e espero que ele consiga trabalhar isso melhor no último livro. Eu acabei dando para esse volume 3,5 estrelas. Eu gostei, foi um livro fluido, mas não amei como o primeiro. Acho que não chega aos pés do que foi O Ceifador. E eu realmente espero que o último livro seja melhor que esse. Depois de A Nuvem, eu li Rainha das Sombras, da Sarah J. Maas, o livro 4 da saga de Trono de Vidro. Aqui eu digo que é a Sarah J. Maas no ponto. Ela tem um péssimo hábito de, em alguns livros, encher linguiça, fazer a famosa enrolação. Às vezes tem cenas que não desenvolvem personagem, que não desenvolvem enredo, aí os livros ficam desse tamanho sem precisar. Mas eu acho que esse livro aqui, ó, tá perfeito. Esse livro aqui tá no ponto. Eu acho que cada capítulo foi bem pensado, foi bem posicionado. Ela constrói a narrativa de um jeito muito bom, que a gente fica curioso para saber o que vai acontecer. Então aqui esse livro foi um deleite. Ele se tornou o meu favorito da saga. Eu acho que aqui ela conseguiu chegar no ápice da história, sabe? Porque geralmente as narrativas vão numa crescente e aqui eu acho que é o pico. Antes, o Herdeira do Fogo, o livro anterior, já foi crescendo, já foi melhorando muito a qualidade. Eu acho que aqui a Sarah J. Maas chegou no ponto ideal. Eu não sei o que esperar dos próximos volumes, eu espero que essa qualidade se mantenha, que não caia demais. Tô com bastante medo, na verdade, mas esse livro aqui é só elogios, gente. Cara, as últimas páginas eu não conseguia parar de ler, eu surtei horrores no WhatsApp com um amigo meu, que é fã de Trono de Vidro, falou assim, não acredito que aconteceu tal coisa, meu Deus, e aí depois aconteceu outra coisa, deu, meu Deus, aconteceu mais isso. E, nossa, surto atrás de surto. Que livro bom, gente. Aqui a gente tem desenvolvimento de personagem muito assim. Tem desenvolvimento de enredo, tem muita intriga política, tem magia, tem... Ai, tudo que a gente gosta numa fantasia, sério. Esse livro aqui tá no ponto. Eu tirei meia estrelinha porque teve uma coisa que a autora decidiu fazer, que eu adivinhei, na verdade, que vai acontecer mais pra frente, que eu não gostei tanto no começo. Eu vou esperar pra ver se ela vai desenvolver esse ponto em específico, que eu não posso falar o que é pra não dar spoiler pra vocês. Se ela vai conseguir desenvolver isso de uma maneira natural, sem ser forçado, mas esse fato me desagradou um pouquinho, deixou um gostinho amargo na minha boca, assim, digamos. E eu acabei tirando meia estrela. Eu dei 4,5 estrelas pra esse livro, mas ele se tornou o meu favorito da saga até agora. Gostei demais. Nossa, vale a pena ler a saga pra chegar nesse aqui, porque Sério, que sabor, gente. Que sabor, olha. Perfeito. recomendo bastante. Leiam até chegar nesse aqui. Como o meu mês de maio foi muito intenso, com leituras e tudo mais, no finalzinho do mês eu decidi dar uma desacelerada, ler livros menores, né? Pra gente não ter aquela sensação de que nada tá indo pra frente. Então eu resolvi ler, depois de Trono de Vidro, Rosas pelo Caminho, do Madison Barreto. É um autor nacional. Eu conheci o trabalho do Madison no ano passado, quando ele me procurou pra gente fazer uma parceria do livro dele, O Céu de Roma Negra, que inclusive deixo aqui a minha indicação, porque é um livro de suspense muito bom. Eu gostei muito da experiência. E aí, esse ano, o Madison me mandou de presente essa edição física aqui do livro de poemas dele, Rosas pelo Caminho. Você pode adquirir em e-book ou por livro físico. Eu vou deixar o link do livro aqui na descrição e o Instagram do Madison também para vocês conferirem o trabalho dele. Vamos enaltecer a nossa literatura nacional, ok? Esse livro aqui, então, é de poemas, como eu falei anteriormente. Ele é dividido em 6 partes, se eu não me engano. E não tem uma temática específica o livro inteiro, vai ter poemas sobre vários assuntos, desde o cotidiano até sentimentos, situações do dia a dia. É um livro completo, assim, de poemas, você com certeza vai se identificar com algum deles. A escrita do Madison é muito fluida, muito gostosa de ler. Recomendo esse livro, eu dei 3,5 estrelas. E uma coisa, um diferencial desse livro, uma coisa que eu achei muito especial foi a nota do autor no começo do livro, onde ele vai contar um pouquinho da história dele, como que ele começou a escrever poesia, quem que inspirou ele a fazer isso, que no caso foi a mãe dele. É muito emocionante, eu achei que fez toda a diferença pra gente ler esses poemas com um olhar mais apurado, um olhar mais sensível. Eu acho que se ele tivesse colocado essa nota no final do livro, não teria feito tanta diferença, tanto impacto assim na leitura.
Mas eu gostei muito, me emocionei bastante. Madison, parabéns pelo seu trabalho. E muito obrigada pelo presente, gostei muito. Leiam Rosas pelo Caminho e O Céu de Roma Negra, porque vale muito a pena. E para fechar o mês de maio, eu decidi desencalhar um livro que estava na minha estante, acho que há uns 3 anos, que é O Homem que Caiu na Terra, do Walter Tevis. É isso? Peraí. 12 segundos depois. Walter Tevis. Isso mesmo. Esse livro aqui é uma ficção científica que vai falar sobre um alienígena, um extraterrestre de um planeta chamado Antea, que vem para o nosso planeta depois de 10 anos de treinamento, com língua inglesa, aprendendo o nosso idioma, se acostumando com a nossa gravidade, com os nossos costumes. Gente, ele aprende a piscar do jeito que a gente faz, porque eles não piscam do mesmo jeito que a gente, então ele tem que se adaptar para realmente se passar por um humano aqui na Terra. Ele vem para cá depois desses 10 anos de treinamento e ele traz consigo tecnologias do planeta dele que não se vê aqui, né? Tecnologias muito avançadas para a época. Ele acaba ganhando muito dinheiro criando invenções com essas tecnologias trazidas do planeta dele e o objetivo dele era realmente esse, ficar rico para financiar outro projeto, que eu não vou falar qual que é, tá? Porque eu achei muito interessante ir descobrindo isso ao longo da leitura, mas ele quer financiar um projeto espacial, tá? Com um objetivo específico que a gente vai descobrindo ao longo do livro. Aqui a gente tem uma narrativa que a gente vê o ponto de vista do Sr. Newton, que é o nome falso dele, né, para ele se passar por um humano, e outros 2 personagens que vão acabar se envolvendo com ele. Esse livro eu digo que é cheio de altos e baixos, porque os primeiros 25% são super imersivos, assim, você tem muita curiosidade para saber de onde vem esse personagem, como que é o planeta dele, qual que é a visão dele do nosso mundo. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais lentas, depois elas aceleram de novo, então o livro tem esse ritmo aí meio inconstante, sabe? O final é arrebatador. Eu gostei muito do final. É um livro, assim, que faz você refletir muito, sabe? Sobre muitas questões, assim, e o final dele é brutal, assim. É um final que não é feliz, eu já adianto, tá? Mas você consegue prever isso. É um livro que não tem um final feliz, mas o final é muito condizente com o que o autor criou, é muito condizente com essa realidade. Então acho que foi uma escolha assertiva do autor, sabe? E eu acho interessante isso das ficções científicas, como que elas levantam alguns pontos, algumas considerações sobre o nosso próprio mundo, né? Eu acho isso fascinante desse gênero, por isso que eu quero muito ler mais, apesar de ter um pouquinho de medo do gênero ainda. E esse livro não foi diferente, me fez refletir sobre várias coisas. O que eu não gostei foi que tem momentos muito maçantes. A escrita, gente, ela é uma escrita mais antiga. O livro foi escrito em 1963. Então a escrita é um pouquinho mais densa, mas não é difícil, sabe? É aquela escrita que você tem que se acostumar, tá? Às vezes os parágrafos são muito longos, são bem descritivos, e isso acaba tirando um pouco o ritmo da história, sabe? Então isso acabou me desagradando em alguns pontos, principalmente quando a história dava aquela acalmada, não tinha tanta revelação, reviravolta e tudo mais. Então eu acabei dando 3 estrelas para esse livro. Eu ia dar menos até, eu ia dar umas 2,5, mas o final é muito bom. Então eu aumentei a nota para 3. É um livro legal. Na verdade, eu comprei esse livro, olha a história, gente. Eu comprei esse livro porque a Dark Side fez uma promoção em 2019, se não me engano, de sexta-feira 13, onde uma seleção de livros dele saía só por R$13. Então, cara, R$13, eu selecionei um monte de livro que eu nem conhecia, esse aqui tava junto ali na leva. Ele é um livro fininho, tá? Ele não tem 300 páginas, mas eu acabei lendo só agora, porque eu realmente não fazia ideia do que se tratava o livro, nem li sinopse, não li nada. Mas eu gostei do livro, não amei, tá? Teve um ponto que me incomodou nesse livro que eu preciso avisar, tá? Que ele faz alguns comentários pontuais sobre a homossexualidade que eu achei extremamente desnecessários. Por exemplo, tem uma hora aqui que uma personagem vê o nosso protagonista e ela fala, tipo assim... Ai, quando eu ouvi, me lembrou a primeira vez que eu vi um homossexual. Sabe? Não precisava disso. Mas, como o livro foi escrito em 63, eu acho que poderia ter sido muito pior, entendeu? O autor só faz essas pontuações, isso não é motivo para um desenvolvimento durante o livro, ele não desenvolve esse comentário, sabe? Então eu acabei relevando e acontece umas 2 vezes só,
Mas eu deixo aqui o meu aviso pra ninguém se surpreender com isso, sabe? Então, o livro foi escrito em 63, ele se passa no futuro da época, que seria 1985, tá? Então, às vezes, vocês podem ver algumas diferenças, que tipo, não é o 1985 que a gente sabe que é, sabe? Mas, porque claro, o livro foi escrito em 63 para se passar num 85 imaginado pelo autor. Então, é claro que não vai ser a mesma coisa. Então tem que ter esse tipo de consciência para você não se perder ali, não achar que o livro se passa em 85, mas não é o 85 real que aconteceu de fato. Então tem que ter essa diferenciação, assim, para você conseguir aproveitar a história melhor e não se perder aí no espaço-tempo da ficção. Mas é um livro que me fez refletir bastante e finalizou meu mês até de maneira ok, assim. Não foi um livro que eu amei, mas gostei de desencalhar, gostei da experiência por ter me feito refletir bastante. E fica aqui, então, a minha consideração sobre esse livro aqui. Então é isso, leitores. Espero que vocês tenham gostado do resuminho aí das minhas leituras do mês. Me contem aqui nos comentários qual deles vocês tiveram vontade de ler. Se inscreve aqui no canal caso você ainda não tenha feito isso. Deixa o seu joinha pra mim, pra me ajudar. E é claro que a gente tem um compromisso marcado semana que vem com o próximo vídeo. Um beijo, tchau! Eu vou parar esse vídeo não. Falando aqui no Brasil, não era editor. Editor do Muro Branco. E ele acaba criando um patamar de inteligência de... Minha dicção tá, uma merda.